Alô, alô, fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala Botino, na paz? Fala, Taleco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, pessoal. Tranquilão, Taleco? É isso aí. Tudo tranquilo, né? Frio chegando aqui. E aqui o Vamos. calor. É, época do pinhão. Aí sim, sopinha. É Pô, sopinha é isso. bom, cara. Eu gosto. É gosto. bom Qual a tua sopa demais. favorita, Taleco? Capelete, qualquer coisa com massa e frango. Tá valendo, tá valendo, tá É, valendo. boa resposta, boa resposta. Mas eu sou mais fã do pinhão mesmo. Pinhão pra mim, cara, é o alimento básico aí do inverno. Te falar que eu acho que eu nunca comi? Ah, para, não acredito. Tô falando. Carioca, cara. Tu acha que tem esse verdade. frio no Rio? Uma vez você conhece, né, o Ewing, né? Bom, a gente Opa, trabalhou com o claro. Ewing. E aí a gente tava Lenda. voltando de Santa Catarina e era bem nessa época, a gente tava indo num cliente aqui em Curitiba. E aí ele nunca tinha comido pinhão, né? Eu falei, cara, vamos comprar um pinhão. E aí ele viu lá, Banca do Corvo, tipo, na beira de estrada, o cara vendia pinhão cozido. Daí a gente comprou pinhão, ele foi comendo, e agora desde aquela vez, cada vez que eu passo e passo pela Banca do Corvo, eu tiro uma foto e mando pra ele. Toda vez. Só pra ele lembrar do momento. Mas, Pô, eu e a gente fina demais. gente Cara, boa. gente boa, gente boa, gente boa. No nível, Mas, poucos são tão gente boa quanto ele. uma vez eu reservei o hotel no dia errado, era pra ir até o sábado, o hotel, eu reservei até na sexta, não tinha onde dormir. E aí eu falei, cara, posso ficar na tua casa? Daí, não, fica lá em casa e tal. Nossa, bem. Que maneiro. Aham. Aí demorou mais 3 horas de viagem do escritório Cara, é muito até a casa longe. dele. É muito longe, Ele mora longe demais, ele fazia aquele trajeto todo dia, cara, tu acredita? acredito. E de volta. Mas é bem Mas legal é- lá a casa dele, eu fui uma vez também. Porra, cheio de. É um terreno gigante, né? Tem várias famílias. A família dele, acho, toda É. mora ali. Isso. Bem legal. E aí eu abri uma caixa lá, acho que tinha uns 10 gatos dentro da caixa. Eu sei que você não tá ouvindo não, mas se por acaso você ver esse episódio, um abraço aí pra você, cara. É Tem isso. gente fina. Mas hoje a gente não tá sozinho, né? A gente tem um convidado. Tem mais aí. gente fina, é. Tem mais gente fina que não é o eu, hein. Quem é esse Fala, convidado, Bruno. Taleco? Fala galera, que honra estar aqui com vocês, viu? Ah, Botino honra e nossa. Com certeza, é uma honra pra gente estar com você aqui. A gente Não, concorda. pra mim, pô. Toda semana escutando o podcast de vocês aí no dia a dia e fazer parte é bem legal. A Boa. gente agradece demais aí você ter aceitado o convite, cara. Que Esse isso, é um fico papo muito muito feliz bom. aí pelo convite. Mas e aí, quem que é o Bruno? Bom, o Bruno é um jovem nerd que gosta bastante de action figures, Aí, videogame, ver animes, ver Big Bang Theory, aí é onde é a terra do Sheldon Cooper, onde o Botino mora. E também é apaixonado por automação, tecnologia e CI/CD. Segurança também, né? Acima de tudo. Aí Boa. sim. Jovem Nerd. Tem tempo que eu não escuto Jovem Nerd, hein? Jovem nerd. Caraca. E tem um podcast também. Caraca, você me levou uns 15 anos pra trás, mano. Que sacanagem. Jovem Nerd. Qual era o nome do podcast mesmo? Era Jovem Nerd mesmo? Não lembro mais. Nerdcast. Nerdcast, pode crer. Cara, ainda existe? Existe, tem os Nerdcast Caraca. RPG, né? Que eles jogam Dungeons and Dragons lá e aí você entra meio que na história. Bem legal. Que irado. Caraca, eu vou ouvir um episódio, mano. Sem sacanagem, deve ter pelo menos uns 10 anos que eu não ouço. Não, mais. Eu escutava indo pra faculdade, deve ter mais de 10 anos. Caraca. Caraca, tempo, né? que doideira, cara. Eu Por acho que eles exemplo, foram atrás- pioneiros, né? Com conteúdo de áudio assim, né? Com É. certeza, no Brasil eles foram. Pô, me senti uma criança aqui agora. Você falou 10 anos atrás. 10 anos atrás eu tava no ensino médio, na escola ainda. Deus. Tava de fralda, Bruno, por aí de fralda ainda. Mas o Caraca. Bruno falou que segurança acima de tudo, né? Então, bom, você caiu de paraquedas aqui, né? Você tá na Culpa de Sec. É um podcast de segurança de aplicação, AI, qualquer coisa que segurança possa ser culpada. E a ideia é a gente compartilhar ideias, discussões, aprendizados, reflexões e, bom, abobrinha, né? Sempre tem. E, bom, Acima qualquer de coisa... tudo, abobrinha. Acima de tudo, abobrinha.
E qualquer coisa que a gente fale aqui não representa a posição do nosso empregador, nem do nosso convidado, né? A gente não tem dinheiro para pagar advogado, ainda não tem, a gente não está usando nenhum agente de IA que possa assumir esse papel. E bom, deixa aí a sua estrelinha, compartilhe com a sua família, mande para seus amigos que estão entrando na área de TI aí. E bom, a gente vai estar no YouTube também logo depois, dá um seu like aí, já era. Show. É isso aí. É isso aí, Tanaka. E... Opa, falar? Eu ia comentar, né, do YouTube, do LinkedIn. Pô, galera, a gente cresceu bastante aí as visualizações. Legal demais, né? Pô, agora praticamente todos os episódios já estão no YouTube até final de semana que vem. Então se você quiser ver a gente também, pô, vai lá, confere no YouTube. Mas sabe o que me frustra, Botino? Que nem todo mundo que vê dá o like. E aí mentira. Eu vou te falar, eu não vou, aí, cara. ó, a gente tá perto de conseguir um patrocinador, só que assim, a gente precisa de um Media Kit, né, de dados, e aí eu vou revelar o patrocinador no final do episódio. Eita, fala que é surpresa até pra mim, não é só pra audiência, não. Não é só pra audiência, não. Pô, eu queria será? acrescentar um tópico aqui, Thales, você comentou do vídeo do YouTube. Eu sei que no Spotify, que é por onde eu escuto vocês, tem como você integrar o vídeo também, né? Aham. Isso é bem bacana. Então, o pessoal que às vezes deixa numa janela apartada e quiser assistir vocês enquanto faz alguma outra coisa, dá pra ver também, né, gente? Isso é legal. Tem episódios que vai com vídeo, outros que não. Depende muito dos agentes de AI e de edição. Aí que... Depende da esteira, né? Se deploy... Aí, ó. Não funcionou, né? Exatamente. Tem vídeo aqui com 88 views. Olha quantos likes tem de 88 views. Dá pra gente ver quantos tem? Só 12, não. Aí tem que melhorar isso aí mesmo, cara. Não, tem que aumentar. Tem que aumentar isso aí. Vamos dar um jeito. Mas, bom, dar uma rodadinha aí no mundo de... nosso querido mundo de cibersegurança. E aí, falar das notícias, né? Falar das noticiazinhas. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei quantos anos a CyberArk existia, mas agora não existe mais CyberArk. Não. Agora, não sei se é Idira ou Aidira. Então, uma marca de anos foi-se para meses, agora Palo Alto aí renomeou, né? Criou uma marca junto com as linhas de produto deles. Interessante isso. Eu tô chutando que o ID no começo é de identidade, então Identity, Idira, provavelmente, né? Caramba. Chutaria. Como é que é o nome disso, do estudo da origem das palavras? Puxa, não tem um nome pra isso? Hermenêutica, não sei. Sei lá. Não, esqueci. Não sei. Bom. Quem souber, bota aí nos comentários. Eu esqueci. Mas enfim, essa notícia é bem interessante, cara. Eles falaram de muita coisa que... bem moderna, né? Se eu pensar em CyberArk, é uma tecnologia um pouco... Você falou, né? Existe há tanto tempo essa marca. Então é um nome mais antigo. Uma tecnologia mais... Legado, a gente fala legado, parece que é um negócio que é negativo, né? Não tô querendo falar legado de uma forma negativa, só de que realmente é uma coisa mais tradicional, digamos assim. Eles falaram muito ali de identidade de agente e tal, nesse lançamento aí do novo nome. Então eu ainda não sei se é só pegaram lá a CyberArk e botaram um logo novo na frente para poder chamar de novo, ou se realmente mudou. Então se tiver alguém aí que é mais por dentro aí da Palo Alto, da CyberArk ou do Idira, faz um comentário aí pra gente também, pra gente poder aprender um pouco mais sobre as mudanças além do nome. Seria legal. Se quiser vir aqui falar, patrocinar. Melhor ainda. Melhor ainda. Né? O que mais rolou essa semana? A Akamai, né? Anunciou a aquisição aí anunciou que vai adquirir, né? A
a LayerX, né, que é uma empresa aí de segurança de browser, tipo a Island, né, que também é bem famosa nessa área. Achei curiosa essa aquisição. Eu não sei se é pelo produto ou pelos dados. Pode ser. Eu confesso que segurança de browser não é minha praia, mas a Akamai já tinha feito uma aquisição há um tempo atrás do Guardicore, que também parecia um tanto quanto diferente, assim, né, pro nicho deles, mas aí, bom, e a ideia é Zero Trust, né, eu não conhecia essa empresa LayerX. Eu dei uma olhada no LinkedIn, lá tem uns 100 e poucos funcionários, então, e aí e a ideia é juntar tudo, né, então abordar tudo que é risco relacionado a AI, recursos de detecção de IA oculta. Então acaba que uma CDN já consegue detectar algumas coisas, né? Fez integrar e dar uma visibilidade mais agêntica aí para as coisas, né? Então veremos como vai ser. Tá falando mudo aqui, é isso aí. A Torque também, né, que ela é uma empresa de... Como é que é o nome? Automação, né, de software. De software, obrigado. Adquiriu a startup JIT, essa eu realmente não conhecia, JIT, não sei como é que fala aí o nome certinho. Mas também tem uma questão interessante, né? Parece que ele era muito voltado ali para a parte de DevSecOps, essa JIT. Uhum. E a Torque, né, é mais a parte de remediação. Então, não sei se é um investimento também na Torque querendo chegar mais próximo da esteira, né? Porque hoje é muito voltado para a remediação do runtime. Ou se é pela tecnologia que a JIT desenvolveu, né? Que eles falam ali como é que eles chamam? AI Context Graph, né? Então, não sei se é por isso, pra essa parte aí que eles podem usar isso para construir em cima, ou se é mais pelo chegar mais perto ali da galera de dev. O que tu acha, Teleco? O que eles falam estamos criando a melhor oferta de defesa cibernética proativa. Cara, isso aí é forte, essa afirmação, né? Então, com certeza. Aqui no Brasil eu não conheço ninguém usando o Torque. Pelo menos não lembro de nunca ter conversado com ninguém. Aqui é bem comum, cara. Sério? O Torque é bem grande, sim. Eu não vou dizer que é tão comum quanto um Splunk com a remediação, né? Ou sei lá, pegar a CrowdStrike, Palo Alto, todos esses têm alguma parte ali, né? Que é um overlap. Talvez não seja tão comum quanto isso, mas a Torque é bem grande. Interessante. Tem grande. Eventos aqui no Brasil, nunca vi aqui no mercado da América Latina. Mas... aqui é bem popular. Bom, e aí esse do GitHub aí, Botinos? Quer comentar? Cara, eu acho que até um bom... Vai até encaixa talvez no tópico de hoje um pouco. Mas bizarra essa, né? De novo lá, nossos amigos do Team PCP, né? Que agora subiram um pouquinho mais aí o nível na hora de falar de ataque à supply chain, né? Porque ao invés de pegar uns pacotes que a galera tá usando, eles foram direto ali no GitHub, né? O GitHub confirmou um hack que impactou aí 3.800 repositórios internos. Mas tu sabe o que vai acontecer depois disso? Eu ouvi falar que o AC/DC vai mudar o nome da música, vai mudar o nome pra PCP. Meu Deus do céu. Boa, né? E passou quanto tempo pensando nessa piada, Taleco? Cara, muito tempo. Eu fiquei assim, ó, cara, preciso... quando eu vi isso aí, vai ser dessa vez. Eu tava me guardando das outras. Não aguentou, né? Segurar tanto. Não aguentei. E você viu como é que foi, como é que eles conseguiram entrar? Um plugin, né, na ideia do desenvolvedor. Isso aí, mano. O cara do GitHub, que é quem desenvolve o VS Code na Microsoft, GitHub VS Code, tava lá com um plugin
que foi comprometido. E aí comprometeram a máquina desse cara e aí acessaram tudo. Caramba, hein, cara, que loucura isso. Usaram supply chain pra poder fazer um ataque de supply chain, digamos assim, né? Inception. Usaram supply chain pra entrar no GitHub, exatamente. Exatamente. Caramba, mano. Mas eu acho que vai ter coisa que já poder voltar nesse assunto aí, nessa notícia. Porque a gente falou aqui do Bruno, mas a gente não falou do que a gente vai falar com o Bruno hoje, né? Por que o Bruno tá aqui? Taleco, por que a gente trouxe o Bruno? Pra falar de quê, Taleco? Cara, CI/CD, né? CI/CD. CI/CD. Bruno Famoso é especialista em CI/CD. No episódio passado a gente falou um pouco de CI/CD, mas Sim. aí... Mas a gente não sabe nada, a gente clamou. vai trazer um especialista, né? Não sabemos nada, o povo clamou e aí trouxemos. Como assim não especialista, sabe, pô? né? A gente finge que sabe, mas agora a gente É. trouxe alguém que sabe de verdade. Que isso. Bom, eu queria fazer um adendo ali, mais uma nota que o pessoal divulgou nos grupos que a gente tem aqui da época da faculdade, que o GitHub não estava preparado para essa era de AI e vibe coders, né? Então, parece estar atingindo o limite interessante. de repositórios que você tem dentro do GitHub para você poder criar. E parece que está perto desse limite, né? Então não se preparou aí para essa nova era de AI, agentes e pessoas que são especialistas vibe coders, né? Ali, ou especialistas prompt engineer. A realidade, eu acho que ninguém estava preparado para isso, né? Imagina, o volume de tráfego deve ter duplicado se bobear pro GitHub de uns 2 anos para cá. Surreal, é surreal. É muito código sendo gerado, né? Não só pelos vibe coders, mas a galera que já coda agora tá codando muito mais, né? Gerando muito mais código. E outra coisa é que deve ter o quê? Uns 2 anos, talvez, 1 ano e pouco, o CEO do GitHub, né? Que era o fundador do GitHub, um dos fundadores, acho que era mais de um, ele saiu do GitHub. E quando ele saiu, a Microsoft não colocou outro CEO no GitHub. Então o GitHub era bem separado. Eu lembro que até fiz um processo seletivo pro GitHub um tempo atrás, e eu conversando com o cara tava com um Mac. Aí eu falei, você tá com Mac, cara? Você não tá com Windows? E tava usando, acho que era Zoom, não era Teams, era tipo, não tava usando nada da Microsoft. Ele falou, não, a gente tem muito orgulho aqui de ser, tipo, Microsoft pode ser nosso dono, mas a gente toca o nosso barco aqui. E quando esse CEO saiu, como a Microsoft não botou ninguém ali pra representar o GitHub, aí minha opinião é que tá de fora, né? Pode ser que eu esteja falando uma abobrinha aqui. Mas eu acho que o GitHub começou agora a gente é Microsoft. Tanto que foi também nesse período que começou a transação, a mudança, do GitHub, que tinha seu data center próprio, para Azure. Então essa mudança está correndo. Eu acho que isso tudo aí acabou botando o GitHub numa posição que eles não são mais o GitHub, eles são um braço da Microsoft, e a Microsoft tem outros investimentos para se fazer nessa área de AI. Acho que foi isso. Tanto que o Copilot, que era à frente de tudo, né, no tempo que eles lançaram, hoje qual a relevância? Né? Quando você tem Corsa, tem Cloud Code. Eu acho que tudo isso tá mostrando aí que o GitHub não é mais o GitHub. Infelizmente. O medo que todo mundo tinha quando a Microsoft adquiriu, 15 anos atrás, 10 anos atrás, começou a se materializar agora, eu acho. Eu acho que esse é o maior medo, né, de quando tem aquisição, né? O que vai acontecer, né? Mas você comentou ali sobre o preparado para IA, vi também que a Uber gastou o budget quase todo que tinha com IA pro ano, já se foi, com acho que a Anthropic, inclusive. Também daquela palhaçada agora que o pessoal tá fazendo de token maxing, né? Já viu isso? Não. Tá ligado? Não. O pessoal tá fazendo o leaderboard interno pra saber quem tá usando mais AI. Sim, o pessoal fica torrando token com qualquer besteira só pra parecer que tá trabalhando mais, né? É um incentivo contrário, né? Se eu sou eficiente no meu uso de AI, eu sou penalizado porque eu não sou o que usa mais. Aí o pessoal começa a sentar o dedo.
Mas e aí, Botino? Qualquer coisa pede pra cloud, né? Pede pro... Exatamente. Pô, responde aqui Como meu configura um chefe. Git? O que é um Git? Manda- Abre o Chrome aqui no Google, por favor. Né? Faz um café pra mim. Exato. Mas eu falou aqui de GitHub, e como a gente vai falar de esteira, eu acho que seria legal separar, né, o que é o GitHub, o que é o GitLab, o que é qualquer um desses provedores aí de armazenamento de código, vou colocar assim. Qual a diferença disso pro Git? Acho que seria legal falar disso, o pessoal entender o que é o Git antes de começar a falar do resto, que acho que é a base disso tudo, né? Não, bacana, legal. Eu acho que é super importante antes de entender o que é essas plataformas, o que é o CSD, tudo começa pelo Git. Então, quando você tem os seus desenvolvedores ali na sua empresa e eles estão codando, criando os aplicativos dele, ele instala o Git na máquina dele. E o Git nada vai ser do que um controlador de versão. Então, para cada mudança que o desenvolvedor ele faz, ele vai adicionar uma feature, por exemplo, a culpa é de sec, ele vai mudar de roxo para laranja, ele vai fazer aquela mudança e quando você faz essa mudança no Git, você está tirando uma foto, como se fosse um snapshot daquele momento. Então, ele fica registrado dentro do Git. Então, ele é um versionador de mudanças. Tudo que você faz lá dentro, você consegue criar essas fotos e a partir daí você consegue colocar essas fotos dentro de um grande álbum como o Google Fotos, por exemplo, que seria ali o GitHub ou o GitLab. E qual que é a importância de você fazer isso? É que você está colaborando com o seu time, né? Então, pensa que eu estou fazendo aqui a culpa é de sec, eu mudei aqui para laranja, só que ali eu coloquei uma secret, um valor ali hardcoded, coloquei o número do Taleco ali, o e-mail dele, por exemplo, e comitei isso e não coloquei ali numa variável de ambiente, não escondi isso em nenhum lugar, subiu a mudança, eu estou exposto. Então, quando você coloca o Git, né, e os seus projetos do Git para o GitHub ou para o GitLab, você consegue contribuir. Então, o Botino poderia chegar em mim e falar: aí, Bruninho, você colocou ali o número e o e-mail do Taleco, tá errado isso aí, remove, tá errado, tira daí. Então, acho que o primeiro ponto importante quando a gente fala de Git e vai falar do GitHub e do GitLab é essa questão de colaborar, né? Então, para cada mudança que você for fazer, você tem um code review, né? O seu chefe, pode ser seu chefe, o seu colega de trabalho, vai ver as mudanças que você está fazendo, vai te dar dicas do que você pode fazer, adicionar. Então, não gostei do laranja, o roxo tava legal, e aí a gente muda de novo pro roxo. Então, essa parte de colaboração é muito importante quando você fala ali do Git pro GitHub e GitLab. Não sei se eu respondi, ficou claro. Só pra ver se eu entendi, então, uma comparação bem grosseira aqui, só pra tentar ligar os pontos. O Git é como se fosse... vai fazer sentido, eu acho, prometo. O Git é como se fosse um HD, enquanto o GitHub ou o GitLab é como se fosse o Dropbox ou o Google Drive. Exatamente. O storage já existia, mas eles começaram a fazer ali uma forma fácil de usar esse storage de qualquer lugar, digamos assim, né? Então pegaram Git e GitLab, pegaram o Git e botaram de uma forma que eu possa acessar de qualquer lugar e botaram mais features em cima. Exatamente. Isso aí. O Git você bola. consegue trabalhar localmente, né? Então, Sim. eu faço as minhas mudanças aqui, eu posso estar fazendo uma viagem, mas o Git continua na minha máquina. Se em algum momento eu, sei lá, pousei lá na Estrela Solitária, onde o Botino mora, cheguei na casa dele e o Wi-Fi entrou no meu computador, eu consigo fazer as minhas mudanças e tudo que eu fiz lá durante meu voo eu posso subir para dentro desse meu Dropbox ali ou do meu Google Drive e as mudanças vão estar todas lá. O Botino depois ele vai poder me dar o cascudo falando que eu subi lá com o número do cara. Saquei. Então, essa é a ideia. E só pra galera saber, todo mundo fala GitHub, GitLab, né? Obviamente é o sistema de versionamento mais usado hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Na minha época de faculdade, apesar do Git já existir, não GitHub, eu acho, mas só o Git, o mais popular é o SVN, que é o Subversion. Eu tava tentando lembrar o nome. SVN era o mais popular. Só que não tinha nenhum site tipo GitHub que era de graça pra usar SVN, pelo menos não que eu conhecesse. Então, na minha faculdade, quando você ia mandar o trabalho, o professor dar uma olhada, era zipar e mandar por e-mail. Era assim que mandava o código, imagina. Que doideira, né, cara? Tô velho. Bizarro. E o Git foi criado pelo Linus Torvalds, né? O criador do Linux. E é o bagulho que eu acho mais louco, eu nunca esqueço.
é que ele foi criado num dia, né? Começou a escrever o código do Git num dia, porque ele tava a pé da vida com a SVN, que não funcionava pra ele, não funcionava pro que ele precisava, digamos assim. 3 dias depois, ele já estava versionando o Git dentro do Git, de tão aprimorado que já estava em 3 dias. Isso numa era sem vibe coder, sem agentes, sem AI. Exatamente. Que legal. E enquanto o cara tava ocupado com um negócio chamado Linux ali, mantendo o kernel também, né? Bizarro. O cara tinha poucas coisas pra fazer, né? Quase nada. Muito louco. Mas aí uma pergunta, por exemplo, para eu usar o Git, eu vou ter que usar uma IDE ou qualquer linha de comando, qualquer shell, qualquer, tipo, no Windows, isso vai funcionar também? Sim, exatamente. Quando você vai mexer no seu MacBook ou você vai mexer no Windows, a Git ela tem um site próprio onde você pode baixar o Git Terminal, não lembro agora o nome exatamente, mas ele tem um terminal específico do Git, mas você pode usar como uma extensão. A gente comentou das extensões que estavam vulneráveis aqui no começo do episódio, mas existem extensões no VS Code que você pode colocar ali do Git, e não importa se você é iOS ou se você trabalha no Windows, desses 2 ambientes você consegue ter ali o Git e começar a brincar um pouquinho com ele e versionar suas aplicações. Então, isso é indiferente. Top demais. Exato. Mas aí, por exemplo, daí a gente escreveu o código, mandou pro GitHub, pro um repositório de código, né, pro GitLab da vida. E aí, como que isso funciona lá? Então, cada vez que alguém comita, o código já se atualiza? Tem algum processo? Roda algum job? No episódio passado a gente comentou um pouquinho sobre jobs, sobre staging, sobre pipelines. Isso tudo é a mesma coisa? Ou cada coisa disso é separado? Quem controla o quê? Como que funciona? Não, legal, Thales. Agora você entrou na parte que eu curto, que é a parte justamente do CI e CD, né? E o que seria o CI e o CD, né? O CI é Continuous Integrations e o CD é Continuous Delivery. Então, se a gente for pegar uma tradução, é integração contínua e entrega contínua, se a gente for traduzir ao pé da letra, né? E antes da gente falar de CI e CD, tem que dar um passo para trás e entender o que é um repositório local e um repositório remoto, né? Então, o repositório local é isso que a gente falou até agora. É quando o desenvolvedor está ali com o Git, mexendo na máquina dele, fazendo as mudanças. E um repositório remoto é quando eu jogo isso para algum lugar remotamente, né? Então, eu estou jogando isso lá pro GitLab ou pro GitHub. Mas por que existe o CI/CD? Ele é eu diria que é o coração do DevOps, ou do DevSecOps, ou do Platform Engineer. A gente pode explorar aí ao longo dessa nossa conversa. Mas ele é o coração que automatiza tudo. Então pensa que quando o Botino comentou lá do SVN, o processo para fazer um build de uma aplicação, para empacotar ela, era um negócio maçante, manual. E quando você vai para o CI/CD, você tem ali o que a gente chama de estágios, né? Então pensa na época da Revolução Industrial, tem até um filme do Charlie Chaplin que eu usei no meu TCC, inclusive uso nas minhas apresentações da empresa quando eu vou falar de CI/CD. Acho que é Tempos Modernos. Pode crer, vi na escola. Então, ele tem cada pessoa ali na esteira tem um objetivo, né? Então, o Charlie Chaplin, ele é o cara que aperta as porcas, outro cara é o cara que martela, e tem outro cara que ele é o cara que solda no final. Então, a esteira de CI/CD basicamente é isso. Os stages é cada uma dessas pessoas. Uma pessoa é responsável por apertar as porcas, aí eu posso estar falando de pegar a minha aplicação e empacotar ela. O próximo, que é o cara que está martelando, é entender se a minha aplicação tem algum tipo de vulnerabilidade naquele pacote. E o cara que vai soldar é o cara que vai entregar ali no final do dia o meu carro, ou seja lá o que eu estiver construindo, para o meu cliente poder consumir, né? Então, a esteira basicamente é isso, os estágios são isso, e o job é a menor unidade que você tem numa esteira, porque é o cara que executa, é o cara que vai pegar ali as funções que o Botino passou. Por exemplo, eu quero que faça SAST, eu quero que faça SCA e eu quero que faça um Dash. Então, isso não acontece do nada. Precisa ter um arquivo. Então, dentro do GitHub e dentro do GitLab, você tem um arquivo que você constrói toda essa esteira. E lá você vai falar que o job, dentro do estágio lá de segurança, vai executar ali o SCA, o SAST, vai ver se tem algum secret ali, o e-mail ou a senha do Thales está exposta ali no código, para não ser deployado. Ou seja, para o meu código ele não chegar na produção lá e vir um cara bem espertinho e tentar se aproveitar daquela minha vulnerabilidade. Então,
O CI/CD, basicamente, ele é o coração que automatiza tudo. Então, basicamente, aqui fazendo um resumo geral, os stages são aquelas pessoas, as esteiras, que têm a sua função, e os jobs são os carinhas que executam ali as menores unidades que você manda eles fazerem. Interessante. Saquei. Parece complexo isso, cara. Por que eu passaria por esse processo? Por que usar o CI/CD se eu posso fazer na mão algo que parece mais simples? Boa. Qual o benefício? Aí você entra num ponto que hoje em dia é um ponto bem popular que a gente conversa no mercado, que é o DORA Metrics. Então, pensa que você trabalhando numa empresa precisa entregar ali o seu trabalho, né? E a sua empresa, ela precisa sempre estar inovando, trazendo novas funcionalidades pro aplicativo dela, ou ela precisa validar a qualidade, né? E aí o DORA Metrics, ele é uma métrica desenvolvida pela União Europeia. Basicamente são 4 métricas que você tem ali dentro. É o seu deployment frequency, ou seja, qual que é a frequência que eu faço deployments da minha aplicação. Então, respondendo ali a sua pergunta, Botino, você precisa mostrar para o seu chefe que você está trabalhando. Então, por exemplo, eu fiz um deployment hoje, só que o próximo deployment que o meu time está fazendo é daqui a 5 meses. Cara, a chance de chegar, desculpa a palavra, merda, lá na frente é muito grande, porque pensa que passou 5 meses e aquele pacote é um pacote antigo. Você não sabe, de lá para cá passou muito tempo. Então pode ser que naquele teu pacote tenha uma imagem que seja vulnerável, tenha alguma parte do código que esteja ali com os secrets expostos. Então, o DORA Metrics, o Deployment Frequency, ele vai conseguir medir a frequência que você faz essas entregas. E quando você vai olhar para um olhar mais gerencial, né? Porque eu vejo que é uma métrica mais de gerência, os DevOps não olham isso no dia a dia, quem olha é mais os líderes. Eu vou conseguir medir quais times estão fazendo as entregas e o time que não está fazendo entrega porque a qualidade está baixa ou eles está tendo algum problema ali no processo de CI/CD, tem algum problema ali no processo de fazer a entrega daquele meu aplicativo. E a outra métrica é o lead time, ou seja, aí ele faz o delta T, né, do deployment frequency, qual que é a frequência do meu primeiro deployment para o outro, né? O lead time, ele vai calcular que daqui a uma semana eu fiz o deployment para o meu chefe Botino. Então, o meu tempo de uma nova entrega é uma semana, né? E aí depois você tem outra métrica que é o change failure rate, ou seja, eu fiz o deployment e esse deployment ali eu joguei com sujeira. Tem uma imagem que está vulnerável, tem uma lib lá que tem vulnerabilidades, coloquei lá o e-mail do Talep, o número dele e beleza, isso foi para produção. Putz, e aí? E aí você tem um deployment que entra nessa métrica de change failure rate, né? Ou seja, eu tô mandando uma mudança que está tendo uma alta taxa ali, um alto range, por assim dizer, de falhas desse novo deployment. E a última métrica é o MTTR, que é o Mean Time to Restore, ou seja, qual que é o meu tempo de me recuperar daquele problema. Qual que foi o tempo que o Bruno teve para conseguir corrigir as vulnerabilidades ali que estavam em produção, tirar as informações do Taleco, mudar, ou talvez ali fazer um update de versão da imagem que ele estava usando para uma versão que não esteja vulnerável, para conseguir sim manter a minha qualidade. Então, o DORA Metrics, ele combina tudo isso e responde um pouco a sua pergunta. Saquei. Faz sentido, né? Então, se eu fosse fazer qualquer passo desse na mão, né, de toda vez que eu acabo de codar, buildar minha aplicação, testar na mão, fazer o deploy na mão, eu estaria demorando mais para entregar esse valor pro cliente, né? Porque no fim das contas, meu trabalho só está pronto quando o meu cliente está usando aquele valor novo versus só ter codado. E também me ajuda a pegar problemas mais rápido também para poder reduzir meu failure rate. Mas também, se o processo automatizado, o rollback é mais fácil para poder me recuperar das falhas. Seria mais ou menos isso. Esse ponto que você tocou é importante, porque pensa que você fez merda, uma merda muito grande e, pô, Bruno, não dá, a gente vai precisar voltar para uma versão anterior. Quando você tem plataformas de repositório remoto, como o GitHub ou o GitLab, às vezes, por você rodar uma pipeline, ele já consegue voltar para aquela versão e manter estável. Diferentemente de quando você está codando localmente. Você não consegue fazer isso, você não consegue voltar uma versão de algo que está ali, vendo tudo aquilo, talvez graficamente, com seus colegas contribuindo junto com você. Então, isso é importante. Ainda mais sem versionamento, né? Se você estiver usando nada como Git. Exatamente. Faz sentido. E é meio louco, né? Que a gente
O GitHub Actions é provavelmente o CI/CD mais usado hoje também, né? Até porque você pode usar de graça. Mas a gente estava conversando outro dia, né, Teleco? Como ele é novo, né? Ele é muito recente na história do CI/CD. Ele deve ter o quê? Acho que foi depois da aquisição da Microsoft? Não lembro agora. Foi depois. Provável. A gente viu Ou que era seja, tem uns 5 mais anos usado. o GitHub Action. É muito novo. Eu acho que antes dele o mais popular era o Jenkins, né? Jenkins, ainda é um dos mais populares hoje, é um dos né? mais populares. E você tinha outros sabores ali que hoje em dia eu não vejo muita gente falar, que é o Bamboo, Bamboo Circuit Drone CI. Os mais populares hoje, eu acho que os dois grandes players é o GitHub e o GitLab. Teve um que era da AWS, né? Que era o Cloud Tem o Code Pipeline e Code Build, né? Isso, era esses dois. Eles foram descontinuados. Sim, porque nem a AWS ia usar aquilo. Um troço horrível. Era muito ruim. Meu Deus do céu. Era muito. Eu tive que usar sabores, já. Você tinha vários sabores antes ali de pipeline, né? E uma outra coisa que a gente falou aqui nessa parte de fazer as entregas do Dora é também manter a segurança, né? Então, eu falei, ele deu o exemplo do SAG, da SA, mas dentro da segurança você tem um termo que é o shift left, né? Ou seja, da esquerda para a direita você traz a segurança. Então, antes de você jogar o que você está fazendo ali, a aplicação que você está criando para produção, você já faz isso com segurança, né? Então ele não vai subir com vulnerabilidade porque você tem ali vetores, você tem portas que vão ser fechadas para isso não avançar, né? Embora hoje no mercado tem gente que tem times que ignoram isso e jogam sujeira pro ar, porque talvez não esteja em compliance com o time de segurança, ou o time de DevSecOps, Platform Engineer, aí você escolhe o termo. Sim. Só botar um parênteses aqui, sabe, mas, a gente sempre fala no começo, né, que a gente não tá querendo exaurir o tema. Tem 2 livros que eu li que eu recomendo muito. Já li há muito tempo, não sei se são super relevantes hoje em dia, mas tenho certeza que vai ser uma fundação boa de qualquer forma, que é o Continuous Integration e o Continuous Delivery. Os dois foram escritos pelo acho que o Martin Fowler, acho que ele escreveu, participa dos dois, mas o Continuous Delivery também tem o Jais Humble, que também é outro cara sensacional nessa área. Especialmente Continuous Delivery, eu recomendo demais a leitura. Vale a pena. É antigo já, mas vale a pena. Tem outras 2 que eu queria recomendar, que é o Release, que fala justamente de entregas, e um que eu acho que é bem popular, que muita gente conhece, que é o Projeto Fênix. Esse é legal. Hora demais. Esse é bem massa. Então... O legal desse é que é uma historinha, né? Não é um livro técnico, digamos assim, e você vai aprendendo ali os conceitos do DevOps, à medida que o cara vai passando os desafios ali. Tem um que é muito legal, só que aí é mais desvera, que é DevOps for Babies. Não sei, depois vocês ele mostra que são desenhinhos explicando o que é um pacote e tal. E tem vários, tipo, MySQL for Babies. Aí tem o DevOps for Babies. Depois eu compartilho com vocês, mas é bem bacana também. Eu já vi um do Kubernetes, não lembro se era for Babies, mas algo assim também, que é Kubernetes, né? Com os bichinhos, é muito maneiro. São temas complexos, né? Kubernetes é pesado. Kubernetes é pesado. Não, legal, bacana. Eu fiquei pensando numa coisa, aí o Bruno tava comentando, né, que tem vários stages, todas essas métricas da Dora, que não é a Dora Aventureira. Hoje eu tô inspirado. E quanto mais coisa, por exemplo, você comentou, de secret, de biblioteca, de SAST, eu entendo que talvez essas coisas, elas podem atrasar a minha entrega. Então, sei lá, se eu botar 4 scans, sei lá, pode levar 5, 6 minutos. O Dora Metrics me ajudaria a identificar se é um scan de segurança que está com um problema ou é um problema no código mesmo? Boa, excelente pergunta. Vai depender muito de onde você vê o seu Dora Metrics, né? Então, hoje você tem alguns players que são players voltados para olhar métricas, olhar qualidade, saúde de aplicações. Eu vou puxar sardinha para minha empresa, tá? Então, para quem não sabe, eu acho que eu não comentei, mas eu trabalho na Dynatrace. Então, um exemplo é que a gente consegue ter essa visão do Dora Metrics lá dentro. Então, a partir daí eu consigo ver quais repositórios estão mais lentos, quais repositórios ali eles estão fazendo mais entregas, e por ver o repositório eu já consigo ver qual que é o projeto
consequentemente, saber qual que é o time, e aí eu consigo fazer vários filtros diferentes e falar, pô, legal, eu tô vendo aqui que o time do Botino é o time que tá demorando para fazer as entregas aqui dentro do meu Dynatrace, você tá me apontando isso. Mas também dentro do GitLab ou do GitHub, eu não tenho certeza do GitHub, mas no GitLab você tem ali uma feature que ele tem na licença Premium, se eu não me engano, pra frente. Você já consegue ter essas métricas do Dora, porque como já tá ali no repositório, ele já faz esse cálculo para você, a nível de repositório e a nível de grupo. Então você já consegue saber ali onde que tá as entregas e os times que estão mais devagar. Então, bem legal. Legal. E tem plataformas dedicadas pra isso, né? Acho que é tipo LinearB, eu acho, né? Que também é essa área e tal. Sim, então são plugins externos ali que você também pode adicionar ao seu projeto, sabe? Mas se você trabalha numa companhia que já tem, por exemplo, licenças da Dynatrace ou tem licenças da GitLab que você tem essa visibilidade, você consegue ver isso lá dentro. Então, legal. É bem legal. Ou hoje com os live coders aí, qualquer pessoa pode fazer um Dynametrics ali e enxergar o que tá acontecendo e fazer essa medição, né? Não tenho dúvida. Eu fiquei pensando na pandemia, né? Porque, pô, na pandemia conheço gente que trabalhou em 2, 3 trabalhos como dev. Cara, como é que esses caras conseguiam fazer as entregas? Tipo assim, se tu não tá monitorando, o cara não faz um commit, sei lá, por semana, 2 aí só pra dar um commit em repositório que nem é de produção. Exato. Você tem uma qualidade inferior, né? Porque se você tem um funcionário que trabalha em 10 empresas, ele não vai dedicar a mesma coisa que seria para uma empresa só. Então a entrega dele pode ser que seja uma entrega bem porca. Ele só olha ali o repositório, beleza, eu vou fazer o deploy aqui, e ele pulou os steps ali que não deveria pular, né? Então, se você pensar em Dora Metrics, pode ser até que vai aumentar ali o cara tá super fazendo ali entrega no mesmo ritmo que ele estava antes, então você vai ver lá que não mudou a parte de quão frequente você faz o deploy, mas a qualidade vai cair, né? Não tem como não cair. Porque até toda a troca de contexto ali do cara entre negócios diferentes, não tem como não cair a qualidade. E o Dora Metric vai pegar, né? E aí, a partir daí, o chefinho vai chegar e falar assim, ó, jovem, você tá trabalhando aqui, mas, cara, todas essas entregas estão porcas, né? E aí, ele começa, você tem aquele, não vou dizer layoff, mas você tem uma limpeza ali das pessoas que, de fato, não estão seguindo os padrões, né? Não estão em compliance com que a empresa delimita. Então, se o time de segurança fala que você tem que fazer o teste, não tem essa de, não vou fazer, eu vou pular. Cara, se o time de segurança falou, você tem que fazer. Então, se o cara ele pula isso, desculpa, ele vai ser expurgado do time. Sim, faz sentido. Faz sentido. Bom, mas é culpa de SEC, né? Então eu quero falar um pouco de segurança na esteira. A gente bateu um papo sobre isso também, como eu falei, né? Fingindo que a gente entende, mas por isso trouxe um especialista aqui. Como é que funciona a segurança no pipeline e como a gente sempre tenta também ser um pouco prático aqui, por onde começar se eu tô tô embutido de segurança na minha esteira pela primeira vez? Não, legal. Eu acho que aí é um mix de coisas que você pode ter dentro do seu projeto. A primeira dela é você fazer commits com conventional commits, né? Então, ali você já está mostrando para o seu time o que está fazendo a sua mudança. Tem muita gente que simplesmente faz os commits, só que não fala o que está subindo, né? Então, teste. Isso, teste. Mas beleza, o que você está fazendo aqui, cara? 1 milhão de edições dentro do projeto, mas e aí? Então, existe até um site, eu posso depois compartilhar aqui com vocês, que é o Conventional Commits, que ele te mostra boas práticas do que você está fazendo. Então, eu estou fazendo uma correção. Então, legal. Então, você começa o seu commit iniciando com fix, né? E ali você delimita o que você está fazendo. Usar versionamento semântico. Então, dentro do versionamento semântico, você tem ali o Major, Minor, Patch, né? Então, todas as tags que você for adicionar no release, parte do patch ou da mudança que você está fazendo, você está em compliance ali com as boas práticas, né? Mas falando mesmo de segurança, você tem algumas ferramentas que são open source, né? Não tem como falar de scan, de sec, sem falar das ferramentas. Então, existem ferramentas open source para diversas frentes diferentes. Você consegue usar o próprio GitHub, o próprio GitLab, ou ferramentas externas como o Snyk, o GitLeaks, o Trivy, para ver ali questão de imagens do Docker.
e você integra tudo isso à sua pipeline. Então pensa que a sua esteira pode ser como se fosse um bloquinho de Legos. Você vai adicionando coisas ali que podem estar protegendo a sua pipeline. Então, para cada uma dessas coisas, ou você usa o próprio provider da GitLab, por exemplo, que faz tudo isso para você só vai fazer um include lá, mas você vai pagar uma licença cara, vai depender de como que a empresa ela se comporta nesse sentido. E a partir daí, você tem o seu time de DevSecOps, um time de DevOps, que precisa colocar a regra na casa, né? Eu costumo dizer assim. Então, eles que vão falar o que você tem que fazer, né? Trazendo como uma experiência minha, do que eu fazia na empresa que eu passei. Era uma empresa bem popular hoje aí no mercado de benefícios, né? De alimentação. A gente tinha um repositório central de DevOps. Então, perdão, de DevSecOps. A gente não gostava que chamava a gente de DevOps, porque a gente falava muito de segurança. E dentro desse nosso repositório central, a gente colocava lá templates diferentes. Então, se um time ele usa Java, o build é de uma forma. Se o time, a aplicação dele é em Python, o build é de outra forma. Assim como para você conseguir fazer os testes de segurança dentro dessas diferentes linguagens, são comandos diferentes. E como eu falei, quando você está ali no job, é a menor unidade, você precisa passar a função ali que ele vai ter que fazer. Então, basicamente, a gente tinha o que a gente chamava de DevSecOps como template, que hoje em dia a gente conhece como Platform Engineer. Só que entra outras engrenagens ali por trás, né? Então, nessa época, a gente perguntava para os times, pô, e aí? Você faz teste unitário? Aí ele falava, faço sim. Aí a gente chegava lá para olhar, nem teste unitário o cara fazia, né? Que é o básico. E aí, quando a gente ia falar de, pô, tem vulnerabilidade aqui, tem nada, pô. Fiz o build aqui, tá tranquilo. E aí a gente ia olhar, não tava em compliance. Então a gente delimitou uma regra lá dentro que qualquer time precisaria passar por essa esteira. E ele não conseguiria pular ali o estágio, né? O carinha ali das porcas da esteira de segurança. Ele teria que passar por essa frente, se tiver alguma sujeira ali, ele vai ter que limpar. E o que a gente fala hoje de Platform Engineer, e que a gente já está até avançando para AIOps, o Platform Engineer, ele tem um backstage por trás, né? Então, você cria ali conexões, de novo, aquelas pecinhas externas que você vai colocando na sua esteira, que vão te ajudar. Então, por exemplo, o Butino, ele entrou na minha empresa agora, só que ele é um desenvolvedor que precisa de um ambiente. Então, ele vai falar, Bruno, eu preciso... a minha aplicação, ela vai ter que rodar numa Lambda, ela precisa ter essas configurações. Basicamente, o Platform Engineer, você vai selecionar o que você quer, automaticamente uma esteira vai rodar ali por trás, vai subir os terraforms da maneira que o Botino precisa, já com as boas práticas de segurança, né? Então, a melhor forma hoje de você conseguir estar adequado aí, estar seguro, é sempre, pô, e aí, como que a gente trabalha com segurança aqui dentro? Eu acabei de entrar num time, a gente faz esses testes, a gente não faz, vocês usam conventional commits, pô, mas o que é isso? Então, se a pessoa já perguntar o que é isso, já não tá compliance com segurança, né? Então, você tem diversas outras frentes aí que você consegue integrar a sua esteira e a partir daí você consegue escalar, né, para um número gigante de pessoas que vão estar ali dentro da sua companhia, estar em compliance com o time de segurança, fazer SAST, CA, DASH, que eu acho que é um tema que vocês falam bastante aqui na CoolPetSec, né? Essas sopinha de sopa de letrinhas. Com certeza. Eu tô tentando lembrar aqui qual é o nome da plataforma que foi o pessoal do Spotify que criou e botou open source. Sabe o que eu tô falando? Que é justamente uma plataforma pro dev entrar e falar, não, eu quero criar uma aplicação que é Node, blá, 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 sim, e pronto. Existem duas. Hoje, os dois grandes populares é o Argo CD, né? Ele faz a parte de entrega. E você tem outro que é o... Nossa, esse me fugiu à mente. Mas eu vou lembrar e depois eu passo pra vocês. Tá. Tô tentando lembrar aqui, até agora eu não consigo lembrar o nome. Mas é uma plataforma, eu não sei se ela seria tipo um Argo CD, Vou achar aqui na ajuda do Google. Uhum. O Google tem resposta. Tu pede pra IA e ela te traz aí de volta. Backstage. É o backstage que eu comentei, né? Você tem um backstage, mas por trás do backstage ele roda ali um Argo CD pra poder fazer essa não sabia que a gente usava o Argo CD por detrás. Isso, o backstage, basicamente, ele é esse carinha, essa interface que o desenvolvedor, que o Botino vai pedir ali para subir as lambdas, só que por trás ali vai ter uma esteira se comunicando ali com a Argo CD, né, que vai subir toda essa mágica aí, e de repente ele vai ter um repositório com tudo prontinho e em compliance com segurança. Sim. Agora,
Eu trabalhei numa dessas empresas aí que você falou o nome agora há pouco. O maior desafio não era a qualidade da entrega da segurança. O maior desafio era a galera de segurança conseguir fazer com que os devs usassem. Não porque não tem toda essa estrutura como você mencionou, necessariamente, né? Mas por mais que possa ter, o dev via aquilo como algo que estava atrapalhando ele a atingir as métricas do DORA, lá especialmente na questão de entrega rápida, blá, blá, porque quanto mais você colocar na esteira, mais vai demorar e maior chance de ter alguma coisa falando, não, se tá errado, volta. Né? Como que você consegue fazer com que o dev não fale a culpa de sec? Boa. Normalmente, na empresa que eu passei, e eu atuava nessa funcionalidade, nessa função de DevSecOps, a gente preparava uma apresentação para os tech leads, né? Precisava entregar essas métricas para a gerência, para as pessoas que estavam acima. E a partir daí, a gente falava, pessoal, a gente tem uma ideia que a gente tem esse template que ele vai funcionar para vocês. Não necessariamente as suas entregas vão estar mais lentas, pode ser que fiquem de fato lentas e não atenda ali o DORA Metrics, mas a qualidade vai melhorar. Então, quando a gente fala da qualidade, a gente fala que não importa você fazer 10 mil deployments, mas desses 10 mil deployments, 999 tem vulnerabilidades, não é legal. Então, como a gente instigava o time para conseguir utilizar isso, era justamente nessas reuniões e falando com os tech leads. E aí, a partir disso, os tech leads, eles cobravam bastante os desenvolvedores a utilizarem os nossos templates. Então, a gente tinha o DevSecOps como template, na época era assim que a gente chamava. E a partir daí, as esteiras começavam a ser rápidas. Tinha projetos que tinham vulnerabilidades. E depois a gente começou a entrar nessa era de AI. E a gente adquiriu ali, a gente utilizava o GitLab, então eu vou puxar um pouco a sardinha. No próprio GitLab, tinha funcionalidades de AI que ele falava, o job ele parou aqui por causa disso, você quer que eu faça um fix? E aí ele fazia esse fix automaticamente, né? E você conseguiria colocar os times de segurança ou o dev para olhar aquele code review que a AI estava sugerindo. Consequentemente, a AI ela não era um bloqueador, mas sim, a gente não falava que ia substituir, que ia tomar o lugar do dev, mas sim era uma ferramenta para poder ajudá-lo a conseguir fazer a entrega mais rápida, segura e com qualidade. Então, na pipeline, assim que ela parava, ele falava, a causa raiz é porque nesse teu arquivo aqui você tá com uma versão que não é ideal. O fix é esse aqui, posso comitar? Beleza, deixa eu ver qual que é o diff, né? E aí, um outro termo aqui, eu sou para as letrinhas, o diff é a mudança do que eu tenho agora porque eu tô adicionando. Então, a boa prática é, beleza, mesmo que eu tenha IA, deixa eu ver o que ela tá fazendo aqui. Isso é um caso isolado meu, tá? Da minha empresa, que a gente tinha GitLab, e a IA, ela tava começando a ficar bombástica, e a gente começou a implementar essas frentes. É uma pergunta difícil, confesso, para times que talvez não tenham essa frente de AI, teria que pensar numa outra solução que pudesse ajudá-los, mas no nosso caso a gente conseguiu garantir as entregas de forma segura e fazer com que o time dos desenvolvedores entregassem isso e não ficasse pensando, pô, segurança é o barrador, é o cara que trava tudo aqui para mim, porque eles tinham esses poderes de usar a AI para conseguir apoiá-los ali. Eu acho que o grande futuro é esse, né? Eu acho uma coisa que você comentou, né? Diga, pode falar. Colocar o cara de sec junto. Eu sei lá, acho que posso contar nos dedos caras de segurança que conseguem ler o código ali e entender que aquilo realmente é um problema. Isso é uma dificuldade da área, né? Porque o cara de segurança quer botar uma ferramenta que vai escanear. Muitas das vezes a ferramenta vai escanear, vai detectar e não tem um contexto, não tem a comunicação do time, se o serviço é crítico, o que se comunica, com que banco de dados, que aplicação, onde que está rodando, e aí detecta um monte de coisa, ou coisa com uma severidade alta e talvez nem deveria ser. Isso de trazer junto para a conversa, acho que é importante. Não, sim. E complementando, Thales, essa questão, você consegue definir na sua esteira que o deployment ele só vai ser feito se tiver algum barramento ali,
só vai ser deployado se esse cara de segurança dá o approval dele. Então, você consegue criar essas regras dentro da esteira. Não é qualquer coisa que pode subir. Entendi. Meu primeiro pensamento sobre isso tudo foi como é mais fácil hoje com a AI, né? Na minha época não tinha AI falando esse aqui é o problema, essa aqui é a possível correção que eu tô sugerindo, já fiz aqui o commit, olha o diff, se você concordar, só aprova. Isso. Animal. Estava começando quando eu saí lá da empresa que eu mencionei. Mas acho que um desafio que a AI ajuda, sem dúvida, mas que acho que ainda é grande, você falou que o cara da segurança senta ali do lado, né? Eu lembro que eu tinha feito uma pesquisa, eu não vou lembrar agora certinho aqui os números, mas eu mostrava um slide nessa apresentação, que eu fiz a pesquisa para apresentação, que tipo assim, tinha, sei lá, as 20 pessoas, tô chutando agora o número, no slide era o dev. Aí quantas pessoas tinham para esses 20 dev numa empresa padrão? Era tipo um quarto de um dev. É o quarto de uma pessoa, né? Ou seja, isso é segurança, eu tô falando necessariamente de segurança de aplicação. Como é que você consegue escalar, ter alguém de segurança ali do lado para ajudar o dev a sair do outro lado, quando o número de segurança, pessoas de segurança, especialmente de segurança de aplicação, é um número tão inferior do número de devs, ainda mais no mundo onde o dev, como a gente estava falando aqui, tá codando e entregando muito mais rápido. Escalar nesse sentido é bem complicado. Eu lembro que na época, pelo menos na minha companhia, tinha bastante gente voltadas para segurança. Então, dentro do nosso GitLab, a gente marcava... Tinha uma tag geral que vinha ali ele fazia meio que um broadcast dentro do GitLab ali, e aí disparava isso para o time de segurança, e o time de segurança ele atuava. Seria como se fosse um ticket, né, ali, que ele teria que atender para ver a vulnerabilidade. O que eu enxergo hoje, para como escalar isso, é o caminho que as empresas estão seguindo. Então, se você for ver o que a GitLab tem postado, por exemplo, eu tô falando muito de GitLab porque é minha experiência, tá, pessoal? Eu já trabalhei com o GitHub, mas o maior tempo foi com a GitLab. É que ela tá se tornando uma plataforma agêntica. Então, hoje, lá dentro, você vai ter o agente de SEC, o agente para fazer pipeline, e aí entra muito pro AIOps. Então, o DevOps, ele só vai olhar ali pro que tá acontecendo, se de fato a esteira ela tá bem configurada e tal. Mas essa escala, hoje, eu enxergo que tá muito mais voltada para a gente do que pessoas, infelizmente. Obviamente, você sempre vai precisar de um humano ali para conseguir ver as mudanças, ver as vulnerabilidades, poder fazer os palpites que precisa e não aprovar o que o agente está fazendo, por exemplo, se ele estiver falando alguma merda lá ou ele estiver fazendo alguma mudança. Mas hoje, o que eu enxergo é nessa escala. E falando de implementar a segurança com essa escala, juntamente com o que o Butino comentou, do backstage, né? Você ter essa plataforma engenheiro ali, já com os padrões de segurança inseridos, onde o desenvolvedor ele só vai pedir e isso vai ser construído automaticamente. Interessante. Saquei. E acho que agora desculpa, falar uma coisa. Eu ia comentar, e eu acho que uma das coisas que deve ajudar também é definir severidades, né? Então, apesar de ter time, como o Botino comentou, né? Poxa, é um cara só, né? Às vezes assim, tem empresa de tudo que é tamanho, né? Cara, severidade, o que é crítico, não só do ponto de vista de código, mas de biblioteca, de segredos, né? E se a empresa tá todo mundo vai bicodando, cara, tem que olhar para isso também. Então, chaves de API, o que não falta é caso de supply chain, né? Relacionado a dependência. Então, cara, a melhor prática disso, como você comentou, criar esse template que você... eu não conhecia, isso acho que é uma boa prática legal aí, né, de se criar, porque escala, né? Então, poxa, tu já tem receita do bolo, exato, aplica e já era. Essa ideia do template era justamente isso, porque era um desafio, né? A nossa empresa era uma empresa muito grande, então a gente falava, pô, como que a gente vai atender o time que faz ali o build no Android, que leva um bom tempo considerável para fazer o build? Eu já cheguei a olhar cenários que o build demorava 40 minutos, né? E quando ele entrou no nosso template, passou a passar 10 minutos. Mas é porque
o dev tinha montado uma esteira que não precisava de metade das coisas que ele tinha lá. E aí, quando ele entrou, a gente conseguiu reduzir esse tempo de build, né? Então, isso é legal. Quando você tem o template, você consegue agregar e escalar esses outros times, você consegue ter esse tipo de resultado. Isso é muito bacana. Então, revisão de template é uma boa prática. Também, uma boa prática. Mas aí entre os DevOps ali, os DevSecOps, que constroem e mantêm esse template, né? E que, já pra ficar claro, pelo menos na minha cabeça, a vantagem de sair de 40 minutos para 10 minutos, especialmente para uma build de Android, que não é algo que está entregando várias versões todo dia, não é que diferença faz 30 minutos? A diferença é que você, se tiver algum problema no meio da esteira, você economizou 30 minutos aí pra achar esse problema, né? E isso faz muita diferença. 30 minutos ele poderia estar atrapalhando pra corrigir o problema, né? Então não é pelos 30 minutos mais rápido pra entregar algo que vai ser entregue pro cliente final uma vez por semana, talvez, mas pra você deve conseguir ter visibilidade sobre os problemas mais cedo pra poder encurtar aquele feedback loop, né? Pra você poder aí sim resolver o problema quanto antes. O Taleco comentou de boas práticas, também eu vejo muito olhando para alguns repositórios hoje em dia, que às vezes eu fico no tempo livre, o Nerdola faz isso, vai entrando nos repositórios. Vou vendo que nos repos tá lá, a imagem do Docker tá latest, né? E a gente sempre comentava que, cara, não usa latest. E o que a gente fazia era armazenar as nossas próprias imagens para esses templates. Então, tipo assim, o time, ele tinha que usar a imagem que a gente definisse. Ele não ia pegar uma imagem lá do Docker Hub e usar. Não, o latest, ele pode ter sujeira, ele pode ter vulnerabilidade. Então, a gente testou, a gente tá vendo essa versão aqui, sei lá, de 1.4.0, ela é a segura e você vai usar essa. Se ele chiou, mas vai seguir a regra. Tem que usar essa imagem e o padrão que a gente tá definido. E chiava muito? Chiavam. Por quê? Porque aí eles falavam, é a latest, é a última, tá segura. Não tá segura porque é a latest, jovem, não é assim que funciona. É interessante isso, né? Pra gente que trabalha com segurança, isso é, tipo, óbvio, né? Sim. Não é porque é a última que é mais segura. E também é óbvio que pro dev não necessariamente isso é verdade, né? Sempre que eu tenho que atualizar meu Windows é porque a versão mais nova é mais atualizada, mais segura, então como que a imagem é a mesma coisa, né? Faz sentido. E os argumentos eram, mas toda vez quando tem uma vulnerabilidade, não é só mudar para a última versão? Calma, também a gente tem que... Essa é a prática mais comum, né? A gente tem que dar um passo para trás, não vamos ser precoces nesse sentido, né? Tem que olhar com calma, não é só simplesmente fazer o update para a última versão. Mas era uma coisa que realmente causava um nó na cabeça. E o que eu gostava bastante é que era o time de segurança da empresa que eu tô comentando, fazia muito evento na própria empresa lá, principalmente, para incentivar as boas práticas. Além de DevSecOps, então, a gente fazia demonstrações lá com como que eu posso dizer, com coisas físicas no escritório, mas tinha, por exemplo, o picolé do phishing, que eu acho que é o mais popular. Então, como eu trabalhava muito com isso, e a gente sempre fazia as rodadas de phishing que rolava lá, eles chegavam lá com um carrinho e eu queria o de chocolate. Só que quando você ia ver o de chocolate, era que tava com a capa rosa, escrito, tipo, você via que era de morango e a pessoa ia lá, só que lá embaixo tava escrito chocolate. E aí, eu falava, pô, cara... Pô, genial isso, hein? Genial. Bem legal. As letrinhas miúdas ali que você não lê. E aí, a gente juntava todo mundo, pô, você pediu de quê mesmo? De morango. Mas lê direito aí na capa. Ah, chocolate. É errado. Então... Caraca. É legal o time de segurança poder fazer essas iniciativas para manter não só a galera inteira da empresa, né? Aí eu não tô falando só de TI, eu tô falando de, sei lá, de times de marketing, time de produto, ficarem mais aware do que tá acontecendo nessa questão de segurança, né? Mas essas dedicadas para os desenvolvedores eu também gostava bastante. Acho que esse é o difícil, né? Criar essa cultura... que segurança é legal de uma forma... Tipo, o cara vai comer o picolé na praia, ele vai lembrar disso aí. Certamente ele vai ler. Isso, cara, ele vai levando pra onde ele for. Então, tipo, isso é legal. Eu acho que isso... talvez isso
essa cultura aproxime muito mais do que, sei lá, um plugin na ideia, do que qualquer dashboard bonito de qualquer... Porque isso vai fomentando naturalmente, assim. Legal demais. E o que você comentou é verdade, porque depois que eu passei por essa experiência, toda vez quando eu ia pegar um picolé, eu fiquei até chato. Pô, tem muito açúcar, não tem muito açúcar, eu comecei a... Então, de certa forma, até ajuda a pessoa que, sei lá, tá treinando ou quer manter a saúde ali legal, a não pegar uma coisa tão doce, sabe? Acho que é bem bacana. Outra parada falou das letras miúdas que eu lembrei, que é algo que é muito difícil para explicar pro dev, é a questão do licenciamento dos pacotes que estão sendo usados. Ah, né? boa. Que tem open source e open source, né? Não é tudo igual. Tem vários licenciamentos assim, que são mais conhecidos e mais utilizados, né? Mas que tem diferentes níveis de liberdade para como você vai usar aquele pacote. Então era muito comum também eu ver o pessoal usando pacotes que eles deveriam, em algum lugar no site, no produto, deixar claro, estou usando esse pacote, mantido pelo Taleco, criado não sei quando, blá blá. E não estava fazendo. Então tinha que ter uma decisão de tirar esse pacote e usar outro, que possa entregar algo ali similar para o dev, ou a decisão de negócio, que é ter uma página lá de que bibliotecas open source nós usamos no nosso produto. E falar que eu era desses caras também. Mas como assim licenciamento? Por que não latest? Eu tive grandes professores, né, nesse longo do caminho aí. Eu vou até fazer menção aqui ao Leonardo Martins, que foi o meu chefe na época que eu estava nessa empresa. E o José Aparecido, que foi o grande professor que estava lado a lado e puxava a minha orelha e falava, pô, não pode usar a latest, usa aquilo do nosso template. Pô, versiona aqui desse jeito. Então, eu acho que quando você está dentro de um time que tem uma boa comunicação, a galera se ajuda, você consegue entender e até se divertir, que nem o Taleco comentou, pô, entender que segurança também é divertido, né? Tem vulnerabilidade ali e tal, mas de certa forma é um trabalho legal, você ver as paradas que tá aparecendo e você conseguir fazer o fix daquilo e entender que tudo aquilo tá amarrado dentro de um processo que você faz, então eu acho bem bacana. Mas só um comentário do que o Botino falou de questão de biblioteca open source. Eu tenho visto bastante pessoas, empresas no LinkedIn criando produtos de segurança usando vibe coding, sei lá, ferramentas de SOAR, de CIEM, que correlaciona, dashboard de assessment de segurança, utilizando IA. E eu tenho certeza que esses caras não param para olhar quais bibliotecas estão sendo usadas. Você não olha nem o código, quanto mais as bibliotecas estão sendo usadas, de qual é o licenciamento de cada uma delas. Cara, isso aí... Por um lado, eu fico pensando, eu vou ter emprego o resto da vida, cara. Mas, ao mesmo tempo, é risco, né? Porque essas pessoas, certamente, algumas, inclusive, publicam relatórios e notícias de supply chain. E aí os caras estão vibe codando coisa e tá tão ali queimando token, né? Que nem se dá conta disso, né? Sim. Sim. E é um risco... Pode falar, Bertino, perdão. Não, fala, por favor. Sou convidado. Uma das coisas que eu vejo preocupação hoje, pelo menos com os clientes que eu tenho atuado, eles falam, eu consigo medir a quantidade de tokens por usuário e cai justamente naquela malha fina que o Botino falou. Cara, o cara tá só queimando token aqui, mas e aí, o que ele tá entregando? Tipo, eu pago licença aqui pra Anthropic, que não é barata, e o cara tá estourando token aqui pra, sei lá, às vezes mandar um e-mail. O cara, não, foca no produto, foca no que você tá fazendo, sabe? Sim. Perdão, Botino, pode falar. Não, eu acho que até perdi aqui um pouco o fio da meada, mas eu acho que era isso que eu ia comentar, que, tipo, se você pegar... Até se você for no PlayStation, vai? Você pode ver que eu gosto de videogame. Se você for no PlayStation, for lá na parte de settings, about, vai ter uma parte lá falando que bibliotecas open source eles estão usando. Muito provavelmente somente naquelas que falam, né, que no licenciamento fala que você tem que anunciar. Então é algo que é sério, né? A gente pensa muito na vulnerabilidade como código vulnerável que pode permitir um atacante, mas a gente pode esquecer da vulnerabilidade legal, que é um problema que pode ser tão custoso quanto, se não mais.
É Exato. algo que tem que ser levado a sério, sem dúvida nenhuma, como empresas como a Sony Sony, como é que é? SES, Sony Information Entertainment, algo assim, que faz o PlayStation, leva, né? Uhum. Então é algo que é sério. Algo que é sério, que é muito fácil esquecer que é sério. O que eu estou vendo nessa era de AI, ainda puxando sardinha para GitLab, hoje, como ela está se tornando uma plataforma agêntica, você pode definir os seus agentes AI para, por exemplo, isso. Então, eu não quero. Nesse sentido legal. Analise todos os meus repositórios e o que tiver em biblioteca legal que precisa ser exposta, que eu preciso comunicar isso, publique nos repositórios que tenha. Então, o agente vai fazer tudo isso, e é claro, vai ser um commit enorme, mas eu vejo que esse é o futuro, pelo menos quando a gente fala de plataforma, sabe? E aí eu me pergunto, tem até um podcast, tem até um episódio da CopetSec que o Talek falou, pô, pode ser que até os SEs percam o emprego agora. Viu? Cara, eu fiz esse sync, porque assim, de fato, a gente tá daqui a pouco vai ter o Exterminador do Futuro, né? A Skynet vai começar a atacar a gente. Então, eu fico pensando muito nisso, porque são agentes que fazem papel de pessoas, né? Então, isso é um pouco bizarro. Mas eu me lembrei de uma coisa que eu queria perguntar. Você comentou, a gente falou sobre escalabilidade, deployment, tempo. Uhum. E aí, por exemplo, a gente falou de coisas on-premise, né, do SVN, controlador de versão. E a gente falou de nuvem, né, do Dropbox lá. Mas aí, se eu quiser rodar, se por alguma questão de lei, eu não quiser ter esse Dropbox, né, tudo isso em nuvem, como é que eu escalo? Tipo, meu GitLab, meu GitHub on-premise. Isso funciona da mesma forma? Legal, funciona. Quando você vai para esses providers como o GitHub ou o GitLab, ele te pergunta se você quer seguir um modelo de SaaS ali deles. Então, por exemplo, eu estou usando uma versão do GitLab XPTO. Então, a GitLab ela vai ser responsável por manter a segurança, pede atualização. E você tem um modelo on-premise, que você gerencia o GitLab seu, né? Só que você é o responsável por manter a segurança, por manter atualizado, fazer a verificação de patch. Então, assim, vai muito do que a empresa quer seguir. Eu quero dedicar o meu time de DevSecOps para cuidar do meu on-premise, ou eu vou pagar o SaaS para ser mais vantajoso para mim e economizar mão de obra, por exemplo. Hora homem ali que vai estar cuidando daquele meu on-premise. Então, você tem esses dois sabores diferentes que você pode seguir. Vai muito do modelo do que a empresa vai fazer, entende? E aí, obviamente, tá por dentro das documentações oficiais, caso for on-premise, para você manter ali na versão mais atualizada, ver se tem algum tipo de vulnerabilidade na nova versão que for lançada antes de já fazer uma atualização, né? Porque já aconteceu isso, inclusive, com o próprio GitLab, dele ter uma atualização que estava vulnerável e depois ter que atualizar para outra. E, assim, eu lembro que quando eu estava nessa empresa, o GitLab era uma versão chucra, não tinha nada. E depois e eles não recomendam você fazer um update direto para a última versão. Então você vai ter que ir fazendo sempre ali, atualizando devagar o on-premise e até chegar na última versão, porque se você faz uma direto, pode ser que dê algum tipo de problema no meio do caminho, né? Isso já tinha acontecido antes de eu entrar nessa empresa aqui. São histórias que o Leonardo Martins e o José comentavam comigo. Então eu também passei a começar a sempre fazer atualização, versão por versão, até chegar na última. Caramba. E tá legal, essas versões on-prem e hosted, né, que são as versões cloud, são tão parecidas que essa vulnerabilidade recente do GitHub, que foi descoberta pela Wiz, acho que tem 1 ou 2 semanas, eles descobriram rodando a versão on-prem do GitHub. Eles usaram lá um modelo de AI que acho que eles desenvolveram, uma coisa assim, ou treinaram, acharam a vulnerabilidade e falaram, bom, ok, vamos tentar na versão cloud. E foi a mesma coisa. Então, assim, é muito igual. É muito igual. Bem similar mesmo. Eu lembro que na época que eu estava nessa empresa, a gente estava na versão 12. Hoje o GitLab ele já está na versão 18. Mas era bizarro o quão parecido era. Então, fazendo aí um acréscimo que o Botino falou. Bem parecido. Interessante para testar, fazer testes de segurança, né? Replicar. Pois é. Cadê a trilha sonora do PCP? Aí, ó.
Tu tá demais hoje, hein, Taleco? Tô. Tá demais. Mas, Mano, desculpa, pode falar. não tem nada a ver com o assunto. Agora, uma dúvida que eu tenho, e voltando talvez ali um pouco pro papo da notícia que te mais cedo, ou do PCP, como fazer, a gente falou de segurança na esteira, e a segurança da esteira, como deixar a minha esteira redondinha para que ela não possa ser comprometida, né? Reduzir a chance dela ser comprometida. Que até então a gente tá falando de como melhorar a segurança da aplicação que está passando pela esteira, mas como melhorar a segurança da esteira. Boa. Uma das formas que eu comentei também faz muito parte do que a gente falou até agora, que é como template, mas seguindo as boas práticas, você consegue se manter seguro, como por exemplo, não deixa um .env dentro do seu repositório, você consegue usar o GitHub e o GitLab para guardar secrets específicos. Não deixa os logs, por exemplo, da execução da esteira, que tem esse secret ser exibido, ele fica mascarado. Então você tem algumas funcionalidades dentro do próprio repositório, do próprio projeto, que ele vai garantir a sua esteira que ela fique protegida. Então, são funcionalidades, são travas que você consegue destravar ali dentro do seu projeto, que mantém a esteira, né, a pipeline. Quando o Botino fala esteira, ele está falando pipeline e pega todos esses estágios e até a menor execução. Então, a partir dali, você consegue criar e proteger a pipeline para que ela sempre fique segura, né? E também tem o conceito de que a gente fala de brands protegidas. Então, quando a gente fala de brands no Git, acho que a gente nem chegou a falar disso, mas as brands são basicamente linhas que você trabalha ali como se fosse uma árvore, e a partir daí você comita tudo na main ou na master, por assim dizer, e não é a boa prática, e eu vejo isso sempre, todo mundo sempre falando lá, initial commit, teste, tudo em produção, só que tá errado. Então, você tem alguns modelos ali de seguir a boa prática de usar o Git, como, por exemplo, o Git Flow ou o Trunk Based, e a partir daí você tem o que a gente chama de branch, que é branch de feature. Então, se eu estou criando uma feature nova, eu vou fazer a minha mudança, só que a minha branch principal é uma branch protegida, eu não posso jogar sujeira para lá. E tudo isso você define a nível do seu repositório, do seu projeto. Quando você faz isso, consequentemente, você mantém a sua pipeline, a sua esteira, o que está em produção, de forma segura, né? Falando aí, respondendo a pergunta do Botino. Então, você tem ali o próprio GitLab, o próprio GitHub, que te dá ali poderes para que você consiga manter a pipeline sempre protegida. As branches sempre protegidas. Então, se você está utilizando algum tipo de modelo, Git Flow, Trunk Based, você está sempre... você tem que seguir esse padrão e não colocar sujeira para a pipeline ela não quebrar. Então, eu já vi ali cenários da galera ter um Kanban, vários Trellos diferentes, só para organizar as features que eles tinham criado, porque era uma coisa grotesca. Então, tipo, tinha 300 branches criadas, então eles não sabiam o que eram prioridades. Mas porque não seguiam um modelo de DevOps, um template, que falava, cara, a gente segue o Trunk Based ou o Git Flow. Então, você tem que estar dentro disso. Consequentemente, a pipeline, a esteira, ela fica mais protegida. Saquei. E... Tem outras dicas, porque a gente estava conversando na última vez no último episódio sobre o OASP, né? Como o OASP tem também até o OASP para a segurança do CI/CD. Aí tu falou, por exemplo, do não usar o latest, né? E quem tá usando o GitHub Actions sabe que tem tipo um marketplace, né? Tipo uma lojinha de GitHub Actions, você pode ir lá pegar o latest. Mas uma recomendação talvez fosse de colocar pinado ali, não só às vezes na versão, mas às vezes até no hash do commit, para você ter certeza que mesmo que se substitua a tag, que é outro ponto interessante, né, que a gente estava falando de imutabilidade, pode ser algo que é importante, né, para você não conseguir substituir a mesma tag com outro código, mas enfim, e isso você pode pensar a nível de esteira também, né, então você botar ali pinado na versão específica que você precisa, para não acontecer igual foi com as vítimas do Team PCPA, que pegaram uma versão mais nova e rodaram. Ou até quem manteve a tag versão 1, 2, 3 também caiu, porque eles foram lá e substituíram porque não tinha mutabilidade para as tags. Dito isso, tem alguma outras recomendações que você pensa assim para a esteira, para a galera aumentar o nível da segurança pela esteira em si? Sim, você comentou do WASP, a gente usava também lá
na empresa que eu tenho mencionado. No SBOM também a gente tinha isso integrado na esteira, então uma outra boa dica. A gente tem várias formas que você consegue manter a pipeline protegida. Acho que uma das mais básicas também é, cara, comente tudo que você está fazendo ali. Então, às vezes está chegando gente nova no time, ela precisa entender o que aconteceu ali, ela precisa de um contexto. Então, documenta o que cada coisa está acontecendo ali na sua pipeline, qual que é a esteira, porque se eu chego num projeto e eu não sei o que está acontecendo ali, eu estou vendo vários includes ali, tem várias coisas amarradas, chamando outras coisas aqui, um template pro outro. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter esse conhecimento? Então, uma boa documentação é importante, manter uma boa wiki é importante, né? O wiki nada mais é do que você documentar o que está acontecendo ali. E também, existe um termo, mas esse termo é um pouco mais avançado, mas você consegue fazer pipeline childs. O que é isso? Você invoca uma pipeline a partir de outra. Então, isso é um pouco mais complexo, mas a gente chamava isso de downstream e pipeline childs, ou seja, para executar cada parte da minha esteira, eu estou executando uma outra esteira por baixo dos panos. É um pouco complexo, eu não sei como trazer isso aqui num podcast, mas é uma boa prática de segurança, porque se você executa um downstream pipeline, ele vai puxar, por exemplo, a versão do nosso repositório. Ele não vai usar, que nem o Botino falou lá do GitHub, que ele tem vários ícones brilhantes, bonitinhas, que você quer pegar ali sem pro layers e vai estar sujo. Então, downstream é uma boa abordagem. Você otimizar o teu CI, então, quando você vai escrever o seu GitHub Action, não você vai fazer o seu CI/CD do GitLab, é sempre você colocar ali uma otimização. Então, se você vai repetir coisas, como, por exemplo, preciso instalar uma biblioteca, ou eu preciso instalar fazer um pré-build ali, você consegue manipular o arquivo para que o tempo de execução da pipeline ela seja menor e, consequentemente, é muito mais otimizada. Então, você consegue construir os seus arquivos e otimizá-los de forma que fique tranquilo e a pipeline fique protegida seguindo sempre um padrão, entende? E hoje, de novo, comentando sobre a era de AI, a GitLab ela tem muito disso de conseguir trazer esse contexto. Então, por exemplo, se eu estou numa empresa que tem um projeto, um repositório que está lá há mais de 10 anos, que eu já vi isso, inclusive, nessa minha empresa, eu precisava de um contexto. E o que o Bruninho fazia? Ele ia lendo lá todos os pull requests, os merge requests que foram aprovados e entender o que está acontecendo. Então, hoje, com o botão, eu posso pedir para ela resumir tudo para mim. Qual que é o momento que eu estou agora? Então, eu tenho todo um contexto ali, por causa dessa nova era que a gente está vivendo, que, querendo ou não, ela protege minha pipeline, é um braço a mais que eu tenho para me apoiar, né? E então ela gera o contexto para mim de todos os merge requests que foram aprovados, de todas as coisas que foram feitas, e eu consigo efetivamente fazer uma mudança ali com mais segurança, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante também. Tem várias outras coisas que a gente poderia mencionar aqui, eu tô dando só o exemplo e eu falo demais, então esses são só alguns, tá, Botinho? Mas existem vários, milhares. Legal, acho que não tem tem melhor prática, né? Mas, cara, você vai crescendo dentro da empresa, adicionando, vendo que funciona melhor, vai adequando o processo, né? Acho que isso tem que funcionar, não pode engessar, né? Isso, e a gente tinha um padrão que, além de segurança, a gente fazia uma outra parte que é de smoke test, load test, stress test. Não sei se já ouviram falar do Chaos Monkey, a Netflix inclusive usa isso, então assim, a gente e além de segurança, né? Então a gente fazia testes bizarros ali para ver se aguentava a pancada. Então o responsável por fazer isso, o DevSecOps, é o cara que cuida ali dessa esteira, que precisa montar todo esse esqueleto e começar a bater na aplicação para ver se ela aguenta no final. Então isso é um outro ponto que a gente também cuidava, além de SEC, né? Chaos Monkey não só a Netflix usava, como a Netflix criou, né? Os projetos open source de engenharia da Netflix são muito loucos. Vale a pena dar uma olhada no GitHub deles. Eu lembro que o Léo uma vez chegou em mim, né? O meu chefe falou assim: e aí, jovem, já ouviu falar de Chaos Monkey? Eu não. Então, implementa aí nesse repositório, aí nesse projeto pra gente. Meu Deus, mas o que é isso? Aí, se vira aí. E aí não era uma era de AI, e era isso que eu gostava no meu chefe, porque ele chegava em mim e falava: já ouviu falar de Dora Metrics? Eu, não. Estuda aí e implementa pra gente. Aí eu, cara, como que eu vou fazer isso? Ele, não sei, se vira. Chefe bom então, é assim também. Eu acho que chefe bom é assim, é quando ele te joga o desafio e você sai do outro lado. Então, foi uma
foi um aprendizado bem bacana e foi bem legal. Abraço pro Hugo aí, se estiver ouvindo, Hugo. Você foi esse chefe aí pra mim, cara. Aprendi muito contigo. O Hugo, inclusive, trabalha na Datadog, Teleco. É aquele cara que eu te falei que trabalha lá na França. Eu te falei que eu tinha. Quando você entrou, que um colega trabalhava na engenharia da Datadog na França. Que legal. É ele. O cara é bom. Top. É. Que legal. Abraço, Hugo. Manda pra esse podcast. Manda aí depois pelo Slack pra ele poder ver. Se eu mandar aqui no LinkedIn, o cara é muito ocupado, vai ver não. Estavam falando dos testes aí, me lembrei do rinha de back-end, que os caras pegam para testar conhecimento de habilidade, uma infraestrutura com pouco recurso, para ver como é que o cara desenrola. Se o cara tem que ajustar a aplicação para performar, criar um monitoramento para alguma coisa não quebrar, é um evento que rolava no Twitter aí. E tem muito gente falando disso aí. E chegavam uns belas na minha mesa, tipo assim, faz o load test pra mobile. Cara, como que eu faço load test mobile? Ah, sei lá, conversa com o QA e vê o que ele usa. Aí eu, puta. Então eu tinha que ir lá, perguntar pra ele como que ele fazia, se ele usava alguma ferramenta. Pô, eu uso Cypress, beleza, então deixa eu ver se existe uma imagem do Cypress que faça isso. Eu ia lá no Docker, via qual era uma versão a imagem mais segura, e tentava implementar aquilo, mas é bizarro. E tinha muito disso também, Talek. Eu acho que um dos processos para entrar na empresa era justamente esse, ver como que o cara saia do outro lado lá, com pouco recurso e o que tinha de conhecimento de teste de carga, né? Isso é bem legal. Eu lembrei agora quando eu comecei a aprender sobre container, isso quando Kubernetes nem existia ainda, e Docker era tipo, você falava Docker, ninguém estava falando, falava Docker, container, enfim. Aí pra eu aprender, eu me coloquei o desafio de pegar um laptop velho, instalei o Ubuntu, aí tinha interface gráfica e tal, mas aí ele virou meu daily driver, né, eu tinha só esse laptop, mas eu não podia instalar nada além do Docker. Até pra rodar o Firefox, que era o navegador que eu usava na época, tinha que rodar dentro do container. Caramba! Pô, aí era um Dell velho que era vermelho assim, eu lembro dele até hoje. Foi assim que eu aprendi, mano. Foi tudo que eu tinha que rodar, tinha que rodar em container, até que era coisa gráfica. Você comentou aí de container, cara, tem uma história da faculdade, que o pessoal, inclusive, até hoje eu tô no grupo da faculdade, eu disse que ia aparecer hoje no podcast, vou compartilhar com eles depois. Mas tem um episódio da época da faculdade que, assim, eu nunca vou me esquecer e a sala nunca vai esquecer, porque o professor que foi contratado pra falar da matéria de DevOps, obviamente ele não sabia DevOps, ele tipo, era o cara de banco de dados, sabe? Tipo, ele não era a praia dele, eu não sei por que ele tava naquela posição na época da faculdade. E aí ele foi explicar Docker pra gente, só que eu sempre fui um cara muito curioso, então eu já tinha um contexto bem legal do que era Docker. Então, ele começou a falar lá umas groselhas, eu perguntei, professor, como que eu faço pra ter um front-end, um back-end e um banco de dados usando o Docker que você tá comentando aí? Aí ele, você taca tudo dentro de um container e já era. E aí, sim, eu sou formado, a formação é cibersegurança, né? E eu falei, pô, cara... Aí eu falei, professor, mas peraí, e se eu sou um atacante e eu tenho acesso a esse container logo, eu tenho acesso ao banco de dados, não é? Aí ele começou a suar frio e, assim, meus colegas falaram assim, pô, nunca vou esquecer daquele dia. Aí eu falei, professor, eu posso usar um Docker Compose? Aí ele pode, é uma boa prática e tal, que não sei o quê, mas do meu jeito é melhor. Aí eu falei, não, cara. Aí eu sei que, melhor tipo, falar assim, que tá com dor de barriga e sair de fininho do que falar uma besteira dessa, né? Pelo amor de Deus. Aí, tipo assim, eu acho que depois de um semestre, ele já não tava mais na faculdade, mas eu acho que a galera também sentiu um pouco disso, né? Mas, pô, você tá fazendo um curso de cibersegurança e o cara falar pra você tacar tudo dentro de um container, cara, não faz sentido, sabe? Não, nenhum. E sim, eu é possível, mas sim, recomendado mas nem um pouco, ainda mais exatamente no contexto de segurança, pior ainda, né? Exato. Meu Deus do céu. Ainda mais por esse contexto, então, assim... eu já vi palestra do Thales, e inclusive Thales não quer dar aula não, de segurança de DevOps aí nas universidades de São Paulo, tá precisando de caras que nem você. Com certeza. Pegar um cara de banco de dados pra falar disso, o cara deve ter dado um... Não, obrigado. Não, mentira, cara, eu acho muito legal dar aula, eu sempre tive essa vontade, eu nunca
Eu já estive em posições onde eu dei aula, né? Mas não era a minha profissão ser um instrutor ou um professor. Lá na Trendmicro que a gente trabalhava, Teleco. Você também já deu Pode aula crer. lá de produtos, de treinar pessoas que estavam entrando na empresa, eu já fiz isso. Quando a gente está num palco falando de algum assunto, a gente não deixa de estar ali sendo modo professor por algum tempo, né? Que eu acho bem legal. Uhum. Mas é uma vontade que eu tenho, assim, um dia nem que seja part-time, né? Não ser de 8 às 5, mas dar aula na faculdade, uma coisa assim, é o que eu tenho vontade, sim. Uma das coisas que você comentou agora, Botino, que é estar no palco, hoje em dia, eu digo que eu sinto até um certo preconceito com a minha pessoa, assim, da galera que tá escutando. Tipo, já aconteceu de eu fazer uma apresentação, trazer uma solução pro cliente. Então, tipo assim, era só galera, sabe, cabeça branca. Mas o que esse moleque tá falando aqui, cara? Que esse pirralho quer falar pra mim? Às vezes, quando eu entro numa situação dessa, eu sinto que tem um certo preconceito por eu ser um pouco novo e tá no mercado e tá falando disso. Então, eu acho que pra galera que tá estudando e, de certa forma, tem uma certa desenvoltura com os temas, eu acho que eu me desenvolvi legal na tecnologia, porque é um assunto que eu curto bastante. Então, quando eu era pequeno, eu jogava Crash, jogava Mario, eu queria entender como que o Crash girava e a caixa explodia, entendeu? Então, eu queria saber o que estava ali por trás e eu acho que minha paixão foi indo pra esse lado. Então, tecnologia é um lance que eu curto desde pequeno. E quando eu vou no palco, tem pessoas que são cabeça branca, assim, um pouco mais velha, eu sinto esse certo preconceito. E às vezes eu deixo de falar, ou quando eu tô numa reunião assim, eu até desligo a câmera quando eu sei que é um público mais velho. Não. E assim, saio tocando, sabe? Acho que isso. Eu demorei pra ter barba. Então, tipo. Cara, e aí os caras me zoavam, né? Não, tem que passar estica de galinha na cara pra crescer barba. Os caras só me zoavam. Mas assim, à medida que a pessoa vai falando, né? Vai tendo credibilidade ali. Isso é natural, assim. Isso. Mas sempre vai ter. Acho que talvez na área de tecnologia, principalmente, né? Que é talvez o pessoal mais tradicional, assim. Talvez tenha, assim, mas o negócio é mostrar que sabe e já era. Eu tô olhando aqui nosso roteiro, acho que a gente não esqueceu de passar por nada, né? Passou voando o tempo. Passou voando, cara. 1h30 já aí. 1h30. Levou mais tempo que as pipelines aí que a gente falou, mas tá sendo entregue. Mais. Mas a qualidade é boa, então... isso aí. Mas calma que a entrega não é quando a gente acabar de gravar, não. A entrega é só quando o podcast estiver lá no Spotify do cara. Verdade. Não esquece. Exatamente. O valor tá ali, né? A pessoa ouvindo, né? Na gravação tá pronta, tá ligado? Ainda falta um pouquinho. Vou ter que ouvir tem amanhã. Tem a esteira ainda. Tem a esteira da edição, do upload. Coloca o agente pra fazer isso agora. Pois é. Pior que tem, sabia? Pior que tem. Já vi, IA faz cortes automáticos, isso Tem. Essa plataforma que a gente usa aqui, que é o Riverside, faz isso. Isso sugere ali. Legal. É bem legal mesmo. Funciona bem. Mas aí o Bruno tem um curso. Isso. Quer falar um pouquinho mais, Bruno? Eu acho que tudo que a gente falou aqui é o que eu abordo no meu curso. Então, eu desenvolvi um curso chamado Formação DevSecOps e GitLab, onde tudo que eu, Teleco, Botino, a gente conversou aqui agora, eu encaixei dentro desse curso. E esse curso também eu criei módulos bônus, então eu sempre vou manter ele atualizado com coisas novas que estão vindo. Inclusive, criei um cupom pra galera que escuta aqui, a culpa é de Sec. O cupom é A Culpa é de Sec. Aí, ó. Então, tudo junto. O curso ele tá publicado na plataforma da Udemy. Eu acho que é grande massa da galera que estuda TI conhece a Udemy, então... Com certeza. O curso, ele tem esse cupom, eu vou deixar ele... Ele tá disponível até o dia 30, mas eu ainda vou deixar ele disponível por mais 2 semanas, que é os cupons que eu tenho disponíveis lá na plataforma. E é isso aí, acho que é um lugar legal pra gente trocar essa ideia que a gente teve aqui, só que um pouco mais próximo a das pessoas que têm interesse nesse tema. E vai ser super pertinente para poder ajudar quem tá ingressando na área, que quer entender um pouco mais desse universo de automação. E é isso aí.
Pô, valeu demais Show de botar um bola. cupom aí pra audiência da Culpa de Sec. Pode deixar. Obrigado. Vou dar uma olhada Agradecemos. também depois no curso. Legal. Eu queria fazer um outro comentário aqui. Eu Pode vou ter, vai lá. estar no AWS Summit esse ano também, então tem um stand da Legal. Dynatrace e quem quiser trocar uma ideia comigo é só chegar lá e falar, pô, Bruno, eu conheci você através da Culpa de Sec, ou sei lá, ia ser Top. bem massa. O Talek, inclusive, me entrevistou, acho que no último Summit. A gente gravou, Gravou lá, então quem tiver no Summit de São Paulo aí e quiser trocar uma ideia, é só colar no stand da Dynatrace que eu vou estar por lá. E também vou estar a gente tem um evento que vai acontecer agora, que é o Innovate. É um outro evento da Dynatrace, que eu também vou estar por lá. Então, quem quiser fazer perguntas ou quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade, só colar com a gente. O Taleco e eu temos o sonho de fazer um episódio ao vivo do Culpa de Sec. Não só ao vivo a gente podia fazer remoto ao vivo, né? Mas fazer ao vivo no sentido de pessoalmente, né? O Márcio ia ser bem legal. Vamos ver se eu consigo aparecer aí no Summit. Quando que vai ser o Summit de São Paulo esse ano? Agosto, Sabe dizer? setembro. Setembro e agosto. Nesse range aí. Vamos ver se conseguimos fazer A acontecer. gente grava. A gente já grava a entradinha pro YouTube. Cara, dá pra gente fazer vários. Com certeza. Episódio especial, né? Presencial. Aí você tá ali na frente, vai entrevistando o pessoal que tá passando. Isso é legal, hein? Episódio 100, galera. Hoje, episódio especial. Já ia ser pensou? Ia ser bom. Ia ser bem legal, né? Mas eu sou uma pessoa que compartilha bastante o conteúdo de vocês. Eu acho que tudo que vocês têm falado aqui no podcast é bem bacana. Eu sou um ouvinte, então é bem legal estar aqui do outro lado do banco. Então, assim, eu compartilho bastante. A galera que faz faculdade comigo escuta também pelo Spotify. E é um podcast bem bacana pra quem quer ficar antenado aí. Te agradece demais. Te agradece demais. Mas agora a pergunta que não quer calar é: você vai ouvir o seu próprio episódio? Claro, com certeza. Tem gente que não gosta, né, de se ouvir. Então eu fiquei curioso se eu ouvi ou não, como um ouvinte. Não, vou ouvir, inclusive, quando eu sair no YouTube também vou deixar o like, vou mandar a galera compartilhar também. E tem que ser o vídeo mais visto do canal de vocês. Se não for... Vai ser. Nesse ânimo aí, certeza que vai ser. Certeza que vai ser. Obrigado demais aí por compartilhar aí a Culpa de Sec com teus colegas, com teus amigos. Ixi, é muito grato. É muito grato. Compartilhando com o grupo do trabalho, a galera pira. Aí sim. Ô, Taleco, você já mandou o adesivo pra ele, cara? Não, acho que ainda quando... eu mandei fazer depois. Cara. Mas... Falando nisso, depois me passa aí onde é que você mandou fazer, cara, que eu queria entregar pro pessoal aí no Brasil também. Eu tô precisando do... Fechou? Claro. Contato. Gráfica Express aí dessas lojas... Não vou citar nomes que eu não patrocino, mas essas lojas de entrega rápida aí... Paga nós. Muito boas. Paga nós. Mas é isso. Mas, Diego, você falou que ia falar de um patrocínio aí, tá, falando de patrocínio? Cara, mandou mensagem aqui e falou que não é pra comentar ainda. Vai ficar pro próximo episódio. Caramba. Então, se você ficou esperando aí, vai ficar pro próximo. Eu fiquei. Caramba. É um contrato de muito dinheiro, então você, cara, segura. Entendi. Então... Você tá com medo de rolar um leilão, né, de quem vai patrocinar a gente, sem usar o nome. Faz sentido. Sim, já tem ação já da Culpa de Sec na bolsa, já? Já pensou? Qual seria o tique nosso? Tem que ver depois. Culpa Deck. Não sei. Depois a gente descobre. É difícil. Difícil. Beleza, Bruno, quer adicionar mais alguma coisa aí antes da gente fechar? Acho que não, eu queria só mandar um abraço pra todo mundo que acompanhou até aqui e quem tá no YouTube, comenta aí um cadeadozinho, só pra saber quem ficou até o final. É isso aí. Puta, aí os caras têm as manhas, viu, Botino? Cara, um dia a gente aprende. Está aqui, episódio 26, a gente não aprendeu ainda, o cara veio que no primeiro já ensinou. Isso aí, né? Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Bruno, cara, de novo, obrigado demais aí por ter aceitado o convite, por estar sempre ouvindo a gente, compartilhando aí com a galera. É especial demais ter alguém como você aqui, não só pelo seu conhecimento, obviamente, no assunto, mas que é tão...
tão animado aí com o podcast, que sempre tá comentando com a gente, sempre conversando. Putz, foi do caramba, cara. Muito obrigado aí por ter aceito o convite e por investir esse tempinho aí com a gente. Pô, eu que fico lisonjeado aí por ter esse convite. 2 grandes mestres aqui no podcast. Então, cara, eu que tô muito feliz de poder estar falando aqui. E eu acho que qualquer pessoa aqui também curte tecnologia e é desse universo, gostaria de estar aqui falando também, porque vocês são feras. Então, é isso aí. A gente aprende com os professores e vocês são mestres no que vocês falam. Então, eu tô muito feliz de poder ter feito parte desse episódio. E se quiserem me chamar no futuro, tamo aí. Pô, top. Valeu. Com certeza. A gente engana bem, né, Leco? Pra o cara chamar de mestre, a gente tá fazendo um bom trabalho em enganar aí nesses 26 episódios. Quando fala mestre, eu me lembro do Presto, do Caverna do Dragão. Presto, faça fogo, daí o cara puxa um hidrante, entendeu? Mas... Por memória aqui, Caverna do Dragão, pô. Obrigado por ficar até tarde também. Aí, valeu mesmo. Que isso, sabe como que é, né? SE, desenvolvedor, não tem hora pra parar, então... Jamais. E eu curto, então... Esse é o horário que o pico de produtividade tá lá em cima. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, Bruno. Taleco, sempre um prazer estar aqui com você. Satisfação. Vi aí que você conseguiu ajeitar a lâmpada que seu coelho estragou. Bom trabalho, cara. Se tiver serviço de eletrônica, aqui em casa eu te chamo. Eu gosto, sabia? Montar guarda-roupa, cara, que você precisar, móveis. Marido de aluguel. Beleza. Eu te aviso no próximo que tiver que montar, então. Obrigado. Ai. É isso. Então é isso aí, galera. Valeu, falou, aquele abraço e não se esqueça que a culpa é de SEC, mas a responsabilidade é de todos. É isso Valeu. Aí. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau.